Olá, nossa unidade é sobre auxílio-doença, um dos benefícios mais requeridos pelos examinadores na sua prova. O que é o auxílio-doença, né? O auxílio-doença, ele é um benefício que vai ser concedido a qualquer segurado da Previdência Social que, após cumprida a carência exigida pela lei previdenciária, ficar incapacitado para o exercício do trabalho ou das suas atividades habituais. Ora, eu mudei o meu discurso, né? Eu mudei o meu discurso por quê? Porque a partir de março de 2015, o artigo 59 da Lei 8.213 está expressamente revogado pela medida provisória 664. E esse artigo foi revogado, mas as principais partes, disposições dele, vão para o artigo 60. O artigo 60, ele tem uma nova redação a partir de março de 2015. E aí é que muda um pouquinho a lógica anterior. Olhem lá, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei. Ora, antes nós tínhamos lá que o auxílio-doença era devido ao segurado que ficava incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. E agora não é bem assim, né? Quando eu falava e escrevia assim, como dizia o artigo 59, eu tinha um remorso por dentro de mim, porque eu sabia que aquela redação não estava correta. Eu sabia que o comportamento da autarquia previdenciária era diferente. E diferente por quê? Porque desde o artigo 59, os outros segurados, que não empregado, tinham direito ao auxílio-doença desde o início da incapacidade, seja ela por 5, por 10, por 15, por 20 dias. Então agora consertou-se essa parte. Qual é o fato gerador do auxílio-doença? É a incapacidade para o trabalho ou para suas atividades habituais. Qualquer segurado. Esse é um benefício que contempla qualquer segurado, desde que ele esteja na condição de segurado. A incapacidade, ele tem incapacidade e tenha cumprido até a incapacidade a carência mínima exigida pela lei, eu vou poder conceder o auxílio-doença. Lógico, observando os demais termos da lei. Mas eu preciso ter 3 condições cumpridas. Estar na qualidade de segurado, ter cumprido a carência mínima e passar pela perícia médica atestando a minha incapacidade. Pois bem, esses são os 3 requisitos. Só que essa incapacidade, a gente fala que é uma incapacidade temporária, né? Não é uma incapacidade permanente. E aí eu gostaria de colocar para vocês a súmula 25 da AGU, não súmula dos tribunais superiores, mas a súmula da AGU, importante, já vi em prova discursiva, né? Pode vir de novo, pode ser uma prova aberta. O que é considerado para o auxílio-doença? Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial. Então, muitas vezes a gente fala, olha, o auxílio-doença tem que ter uma capacidade temporária total. A AGU já entende diferente, pode ser total ou mesmo parcial. Atendidos os demais requisitos, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais. Então, cuidado, não a incapacidade somente total,
mas o próprio entendimento da Advocacia Geral da União entende que é possível a incapacidade temporária parcial. E ela descreve, ela conceitua o que seria a incapacidade parcial, aquela que permite a reabilitação do segurado para outras atividades laborativas, né? Quer dizer, na verdade, ele não pode, ele vai poder se reabilitar para outros tipos de atividade. E mais uma súmula importante, que é a súmula 78 da TNU. Nós falamos que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária. Não é um benefício concedido em razão de doença, mas sim de incapacidade. Pois bem, nós tivemos recentemente a edição da súmula 78, que muda o pensamento dos tribunais em relação ao portador de vírus HIV. Portador, não segurado incapaz. Lá, segundo a TNU, comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Então, para quem vai enfrentar provas com jurisprudência, prova discursiva, prova oral, deve lembrar dessa súmula. Ela ainda não veio, ela é mais recente, tá? Ela não veio nas nossas provas. A prova da DPU de 2015 veio a súmula 75. Nós já estamos na 78. Mas deve vir por aí. Por que esse entendimento? Por causa do quê? Da estigmatização social que essa doença traz. O INSS só vai conceder o benefício se o segurado estiver incapaz. Mas, segundo a análise do judiciário, muitas vezes, mesmo não estando incapaz, ele não consegue colocação, porque ele tem a doença, ele é o portador do vírus. Então, o julgador deve analisar o requerimento do auxílio-doença como num sentido de incapacidade ampla, mas levando em consideração as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do segurado. Essa é a posição da jurisprudência. A posição da autarquia previdenciária é conceder se houver incapacidade, não somente a doença. Ok? Então, duas posições para vocês irem bem preparados para a prova. E temos a súmula 72. A súmula 72, ela é um problema. Por quê? Porque, olha, o INSS não considera você incapaz se você está trabalhando. Se você está exercendo atividade, é porque você não está incapaz. Só que a TNU pensa diferente. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. É o seguinte, às vezes a pessoa realmente está com problema de incapacidade, mas como ela não tem o benefício requerido, como vai demorar, ela continua exercendo a atividade remunerada. E aí, o INSS fala, não, se você está exercendo atividade é porque você não é incapaz. Chega a TNU e fala, não, é possível receber o benefício sim. Se, naquele momento, já estava incapaz e estava trabalhando, mas a incapacidade dele já existia, né? E, às vezes, a gente realmente vê essa condição. A pessoa está incapaz, mas está ali capengando, pelejando, por quê? Porque não foi aí assegurado o benefício por incapacidade. Nesse caso, volto para vocês. Lembram que eu falei em aula anterior que a súmula 75 tinha caído na DPU? Caiu a 75 e a 72 na mesma questão. Duas súmulas para resolver a prova discursiva, né? Exatamente defendendo o quê? Defendendo a posição do segurado. DPU, lógico que vai ter que se preocupar com as posições
recentes dos tribunais. Questão importante, estava no parágrafo único do artigo 59 e passa a ser o parágrafo 6º do artigo 60. A questão da doença pré-existente. Doença pré-existente não dá direito à concessão ao auxílio-doença. Não é auxílio-doença? Não, o auxílio-doença, o fato gerador é a incapacidade, não a doença. Então, olha lá, não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. Então, eu estou requerendo o auxílio-doença porque eu tenho uma cardiopatia grave. Mas essa cardiopatia minha, gente, é de 10, 20 anos atrás. Então, não, a doença é anterior à sua filiação ao regime. A não ser que, após você se filiar ao regime, essa doença, essa lesão, que seria a causa da sua incapacidade, vier ali, a incapacidade vier de uma progressão, de um agravamento dessa doença. Como assim? Eu já nasci com cardiopatia grave. A doença é pré-existente à minha filiação. Sim, é. Só que, com o passar dos anos, eu já filiado ao regime geral, essa doença se agrava, progride, a ponto de me tornar incapaz. Aí sim, é possível, mesmo a doença sendo pré-existente, a concessão do benefício. Por quê? Porque a doença progrediu, a incapacidade ela veio depois da minha filiação com a progressão da doença, com o agravamento da doença. Se não houver agravamento ou progressão dessa doença que gere a incapacidade posterior à filiação, o benefício é indeferido. Então, a regra geral é que doença pré-existente não dá direito ao auxílio-doença, a não ser que a incapacidade sobrevenha, quer dizer, venha após a sua filiação, decorrente de um agravamento ou de uma progressão daquela doença. Muito importante vocês guardarem isso. Isso não cai não, gente, despenca nas provas, tá bem? Carência mínima para o auxílio-doença. Vocês viram na unidade de carência. O benefício de auxílio-doença não é demais repetir. O auxílio-doença exige 12 contribuições mensais. Então, a incapacidade ela tem que acontecer já com 12 contribuições, após o cumprimento da carência. Sendo que não exige carência, o benefício quando essa incapacidade vier de acidente de qualquer natureza ou de doenças e afecções especificadas em lista pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Então, aí sim não precisa da carência, ok? Não precisa da carência. Então, não é qualquer doença que vai me gerar isenção da carência. São as doenças e afecções elaboradas pela lista dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Pois bem, então eu vi o fato gerador do auxílio-doença, a incapacidade temporária, chamando atenção para a súmula da AGU, né, de incapacidade parcial, chamando atenção das duas súmulas da TNU 78 e 72. Cuidado, são súmulas importantes. E aí na próxima unidade a gente continua avançando com auxílio-doença. Até lá!